Bom dia, boa tarde, boa noite. Que bom que você está aqui, glória a Deus por isso. Antes de a gente começar, vamos fazer uma oração? Querido Deus, amado Pai, Abba, muito obrigado por ter nos dado a oportunidade de estar aqui hoje. Senhor, por favor, toque o nosso coração, envie o Teu Espírito Santo, fale conosco e me use. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Durante esses 10 dias de oração, nós falamos sobre muitas coisas. Nós falamos sobre fé, nós falamos sobre as profecias, nós falamos sobre o santuário, sobre as mensagens angélicas. E, no geral, nós falamos sobre o tempo do fim. Porém, no dia de hoje, eu quero falar sobre outra coisa que talvez não agrade a muitos, que é que no fim dos tempos, quando Jesus voltar, nem todos nós estaremos prontos para ir com Ele. Eu percebo que é uma coisa que é muito difícil, que muitas pessoas não pensam sobre, mas eu quero que você pense agora, talvez muitas pessoas próximas a nós, infelizmente, não estarão lá. Pessoas que podem ser nossos amigos que nós consideramos irmãos, familiares e até nós mesmos. Talvez nós não estaremos prontos, talvez nós não poderemos desfrutar da alegria que é estar no céu. É muito difícil porque essa escolha é uma escolha individual. A escolha de ir para lá é uma escolha individual, ninguém pode salvar ninguém. E o que torna mais difícil ainda é que nós somos pecadores. Como pode o pecador se afastar do seu próprio pecado? É impossível. Como é que a gente pode confiar que a gente vai conseguir fazer isso? Eu vou te falar, a gente não vai conseguir. É impossível. É meio que como se fosse um ciclo de pecado. Um ciclo que até mesmo eu já vivi. Que é o seguinte, a gente peca, beleza. E aí a gente se sente mal, muito mal. E a gente sente que a gente precisa falar com Deus, mas a gente sente vergonha. A mesma vergonha que Adão e Eva sentiram no jardim do Éden, quando comeram do fruto proibido. Eles fugiram de Deus. Nós fugimos de Deus. É muito difícil. É muito difícil. Isso vira um ciclo, porque nós nunca vamos deixar de pecar. É muito difícil de ouvir isso, porque a gente não tem forças. Escuta, nós somos incapazes de deixar nosso pecado para trás. Mas a gente fica insistindo nesse ciclo. Mas a gente não compreende que foi por isso que Cristo veio. É exatamente por isso. Para nos dar o exemplo, para nos dar a oportunidade de receber o perdão. De nos arrepender e receber o perdão dele. Esse perdão é extremamente, extremamente importante para o fim dos tempos. Porque todos nós sabemos que haverá um julgamento. E eu não preciso dizer o que, infelizmente, acontecerá com aqueles que não escolherem ficar do lado de Cristo. É muito triste. E é por isso que Deus se preocupa tanto, por isso que Ele se insiste tanto na gente. Aliás, é por isso que Ele nos deu o Espírito Santo, para que nós pudéssemos, para que Ele pudesse ficar ao nosso lado e nos guiar. Quando a gente errar, Ele falar com a gente. Mas já parou para pensar que o Espírito Santo nem é tão falado? Muitas vezes a gente escuta muito sobre Jesus, sobre Deus Pai, mas o Espírito Santo às vezes fica meio de lado. Mas eu vou te falar uma coisa, o cristão, aqueles que se autoproclamam filhos de Deus, eles precisam de duas coisas muito importantes. Uma comunhão mediante oração e a Bíblia, a leitura da Bíblia, e o Espírito Santo. A comunhão para que ele se ligue com o Pai. Uma comunhão para que ele não se torne apenas criador e criatura, mas sim pai e filho. É essa relação que Deus quer ter. E o Espírito Santo, para que você possa ser renovado todos os dias, ser batizado pelo Espírito Santo todos os dias. Eu não sei quem de vocês já se batizou nesse tanque batismal que tem aqui do lado, mas vou falar uma coisa para você. Muito mais importante que isso é o batismo diário do Espírito Santo. É como se fosse um casamento.
Imagine, por exemplo, que no dia do seu batismo você se casou com Deus. Do que adianta você se casar com Deus, você fazer essa aliança com Ele, mas todos os dias você quebrar essa aliança, você trair Ele. E é por isso que todos os dias nós precisamos do batismo do Espírito Santo. Esse batismo diário, de renovação, de transformação de caráter, para cada dia ficarmos cada vez mais próximos a Ele. Infelizmente, muitas pessoas hoje em dia veem Deus como se fosse um namorado possessivo, que vira para você e fala: olha, é o seguinte, se você não ficar comigo, você vai morrer. Mas não é bem assim. Imagine como se fosse um aquário. E nesse aquário tem um peixe e tem a água. Os dois têm um relacionamento muito bom. Vivem conversando, são muito amigos. Mas um dia o peixe vira para a água e fala: olha, quero ir embora, quero ficar aqui não. Quero viver novos ares, quero sair daqui, não quero mais ficar aqui. E a água desesperada chega e fala: não, pelo amor de Deus, não faz isso, fica comigo, senão você vai morrer. É exatamente essa relação que Deus tem conosco. Não uma relação de um namorado possessivo, mas de um pai preocupado. E às vezes a gente se preocupa muito com o que Deus vai achar quando a gente voltar. Ok, é um pai preocupado, mas Ele não vai me querer de volta. Muitas vezes a gente pensa que Ele não vai querer a gente, que Ele nos odeia. Mas eu vou te falar uma coisa, e eu espero que você não se esqueça. Deus fala para você: não importa o que você faça, eu não vou te amar menos. Não importa o que você faça, o seu pecado, eu não vou te amar menos, eu não vou te abandonar. Olha, nós somos muito bons em pecar, mas Deus é perfeito para amar e perdoar. Então, não tenha medo. Não tenha medo de voltar para os braços de Cristo. Vou ler um verso para você que fica em João, capítulo 6, versículo 37, diz o seguinte: o que vem a mim, de maneira alguma o lançarei fora. Olha, Ele ainda te ama. Ele não confunda Ele com um namorado possessivo, com um ser humano. Não confunda Ele não guarda rancor, Ele guarda amor. Ele te espera, Ele não só te espera, como Ele te busca. Então você não tem que se preocupar se Ele vai te aceitar, porque Ele já está te procurando, Ele já está querendo te achar. Você só tem que aceitar. A gente pensa que, nossa, não, mas teve alguns momentos da minha vida onde eu me afastei por completo de Deus. Teve coisas que eu fiz que eu acho que não tem salvação, que não tem perdão. Mas Deus nos diz em Hebreus 13, versículo 5: eu não te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Ele é um Deus de amor, um Deus de perdão, um Deus compreensivo. Eu não sei se você assistiu os outros 10 dias de oração. Se você não assistiu, está aqui no nosso canal. Mas eu também não sei se você viu essa pregação toda ou se você só está ouvindo essa parte. Mas eu quero que você escute com muita atenção. Não importa o que você fez no seu passado, importa o que você vai fazer daqui para frente, o caráter que você vai moldar daqui para frente. É isso que Deus quer, um novo caráter. Ele quer transformar você. Ele quer te dar o perdão, porque Ele te ama. Então, o único pedido que eu vou fazer para vocês nessa noite é amar aquele que te ama, honrar aquele que morreu na cruz por você. Antes de finalizar, eu quero ler um versículo com vocês que fica em Joel. Aqui diz o seguinte: o Senhor Deus diz: mas agora voltem para mim com todo o coração, jejuando, chorando, orando, em sinal de arrependimento. Não rasguem as roupas, mas sim o seu coração. Voltem para o Senhor,
nosso Deus, pois Ele é bondoso e misericordioso, é paciente e muito amoroso. Ele só está te esperando. Ele te ama e te quer de volta. Não precisa ter medo. O tempo do fim não deve ser algo ruim. Não deve ser algo que você tem medo, que você quer que demore mais um pouco, porque eu não estou pronto, eu tenho que preparar mais um pouco. Se prepara agora. Deve ser algo que você tem que almejar, algo que você tem que amar, assim como Deus. Vamos orar. Querido Deus, amado Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pelo teu amor, por ter nos dado a oportunidade de pedir perdão, de nos arrepender e sermos absolvidos dos nossos pecados. O Senhor é bondoso, o Senhor é misericordioso, o Senhor nos espera. Então, transforme nosso coração. Se em algum momento a gente tem preguiça, ou então nos falta vontade de orar, de ler a Tua palavra, de pedir perdão, Senhor, então, por favor, nos dê essa vontade, nos dê essa força. Nos faça querer, ó Senhor, porque nós somos pecadores e nós não tem nada de bom. Nos ajude a Te amar. Obrigado, Pai, por não desistir de nós. Obrigado, Senhor. Nós te agradecemos. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Obrigado por ter assistido até aqui. Se você acha que alguém precisa ouvir essa palavra, então compartilhe com essa pessoa. E lembre-se, Deus te ama e vai te perdoar, não importa o que você faça.